Oi, pessoal. Vamos começar mais um Sioncast e hoje a gente está com uma pessoa muito especial para mim. Ela é uma mulher de Deus, uma amiga de Jesus e é uma honra estar aqui com ela, Ana Duarte. Tudo bom, pessoal? A gente está na semana de aula da Davi e eu sou Taliane, sou aluna da Davi e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Queria primeiro que ela se apresentasse também. Tá? Meu nome é Ana Duarte, eu faço parte da F-Hop Church, que é uma igreja em Florianópolis. A gente é igreja, base missionária, selo musical, enfim, tem várias vertentes assim, mas o principal é que nós somos amigos de Jesus. E aqui nessa jornada, aprove ao Senhor que eu seja uma das professoras, uma das vozes a levar a mensagem para fora e para dentro mesmo, né? Das nossas escolas, dos nossos projetos. Mas Deus também tem me dado graça para ali levar a palavra dele para outros lugares. Então tem sido bem gostoso. Que bom, que bom. E essa semana para mim tem sido muito especial, muito mesmo, porque trazer essa perspectiva da noiva, né? Eu acho que é a primeira vez assim que o Senhor me leva a olhar para Ele como noivo. Então, ter essa perspectiva de ver essa jornada da noiva com o noivo, ver Ele como noivo tem sido muito especial. Eu sinto como se o Senhor estivesse tocando no meu coração, sabe? De forma palpável e estivesse abrindo os meus olhos para ver algo muito mais especial, sabe? Desse lugar de intimidade com Ele. Então tem sido muito especial né, como se o Senhor estivesse pegando no meu braço e estivesse conduzindo, sabe? Essa caminhada de que eu estou com você. Muito legal. Eu sou super suspeita, né? É uma matéria que eu gosto muito. Mas então, nós estamos fazendo um estudo bíblico sobre Cantares de Salomão, certo? Cântico dos Cânticos, que é uma poesia. Então já começa com todos os seus desafios, né? Por ser uma linguagem a ser interpretada, por ser uma linguagem que não é algo relativo ou algo similar ao que ou como nós falaríamos nos dias de hoje, mas aprove ao Senhor que esteja dentro do cânon bíblico. Então, assim, o nosso papel é desvendar esses mistérios, né? Entender qual que é a linguagem, o que está acontecendo. E algo muito gostoso, que é o que você está falando, é essa visão do noivo e a noiva. Então, fazer o paralelo da poesia de Cantares com as verdades bíblicas do amor do Deus noivo, do rei noivo, pela sua noiva. Que é muito especial, porque esse tema a gente pode enxergar na Bíblia inteira. Então, uma das coisas que a gente tenta ressaltar, algo que eu falei em aula com vocês, né? Se essa verdade só está nas páginas de Cantares, tem algo de errado. Tem algo de errado, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então tem que ter confirmação, essa verdade tem que estar contida em outros lugares. Então nós vemos na palavra como Deus, ele se coloca e se apresenta como o amoroso, como aquele que ama, como o marido mesmo. Em Isaías, nós vamos ele usando a questão dele ser zeloso, dele ter ciúmes como marido. Então, esse linguajar não encontramos apenas em Cantares, mas em outros lugares também. E Jesus falando que a noiva, né? Maridos devem amar a igreja como Cristo amou amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a gente vê essas comparações, né? De amor de casal se referindo ao amor de Deus por nós. E é muito especial isso. É muito especial. E esse lugar de relacionamento, né? É ir mais profundo. E é não só ver Ele como um Deus longe, um Deus grande, mas um Deus imanente, né? Um Deus pertinho, um Deus que deseja caminhar conosco. Então, como você falou dessa questão da Bíblia, ela traz por completo esse lugar de relacionamento, essa intimidade, esse profundo com o Senhor. Então,
é muito bom a gente olhar para isso, olhar para aquilo que a Bíblia nos traz, as verdades bíblicas, e vivê-las de forma integral, né? E trazer esse amor e sentir, né? Não só, tipo assim, ler e olhar, mas eu sinto esse amor. Eu sinto o Senhor tocando e me direcionando para um lugar mais profundo com Ele. É um convite dele para nós, né? Cara, eu acho que é muito interessante isso, porque assim, cara, você e eu, tipo, todos nós, existimos porque Ele nos amou primeiro e Ele decidiu que nós fôssemos o objeto do amor dele. Só isso daí já buga a cabeça. Já acaba com todo mundo, desliga a luz, vamos embora, tem um ano para estudar só isso. Só que é uma realidade que, infelizmente, nós ouvimos, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas assim, através da poesia de Cantares, você vê a história de amor entre um homem e uma mulher, entre um rei e uma campesina. Então você vê o quão não sentido, o como não faz sentido que exista esse amor. Que na realidade é o quanto não faz sentido que Ele nos ame do jeito que Ele nos ama. Então, por muito que na Bíblia toda tem essa temática de amor, eu acho que muito do nosso dia a dia a gente vive sem essa consciência de amor. E por isso que a gente acaba caindo no pecado, por isso que a gente acaba caindo em controle, em buscar outras coisas. Porque se eu fosse consciente do quanto que Deus me ama, do quanto que Ele me oferece em amor, do quanto de prazer, de alegria, de bondade, de misericórdia que existe, sabe? No estando com Ele, eu não ia procurar outros amores. Eu não ia procurar outras formas de preencher minhas carências ou minhas necessidades ou as coisas. E não que é errado ter hobbies ou vida ou etc. Isso tá tudo bem. Mas é muito esse lugar de... Cara, você foi criado para receber amor e devolver esse amor. Então Ele te enche, você transborda para Ele e para os outros, certo? O primeiro e segundo mandamento. Sim. Ai, é muito gostoso. Eu vejo que é muito essa consciência, né? Que nem você falou. Ser consciente do amor dele. E independente do que eu faça, do que eu deixe de fazer, daquilo que o Senhor me convidou a fazer, Ele me ama. Então, ter essa consciência, Deus, Ele me ama, é um amor incondicional, não tem condições para o amor dele, eu não preciso fazer, eu não preciso inventar ou ser a melhor pessoa ou amar muito, não, mas o amor dele é real. Então, acho que a consciência disso nos constrange, né? E vem nos como se fosse algo assim... que é que você falou, né? Às vezes a gente tenta merecer esse amor, mas não é por merecimento, é simplesmente porque Ele nos ama. Eu acho que quando Paulo ora em Efésios 3, para que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor, e para o Senhor expandir a nossa mente e nos ensinar sobre o que significa esse amor, o que significa ser amado com esse amor eterno, o que significa que os olhos dele estão sobre nós, o que significa por ti darei nações, sabe assim, tipo, o que significa, cara, Israel, eu amaria que eu queria te trazer para debaixo das minhas asas como uma galinha aos seus pintinhos, sabe assim, tem tantos outros lugares na palavra onde a gente vê uma mostra de amor excessiva, assim, e é muito interessante porque o que você está falando, só para complementar, é que não é um amor que ele nasce em mim, mas é um amor que nasce nele. Por isso, independente se eu recebo esse amor ou não, se eu mereço esse amor ou não, ele simplesmente é. Porque o iniciador desse amor é Deus. Então, é um presente. É um presente. E como todo presente, você pode ou não aceitar esse presente, certo? Mas é um presente que foi entregue a nós e que está sendo entregue a nós. Essa consciência que eu acho maravilhoso demais, sabe? E às vezes a gente
Cara, é tão... De novo, não faz sentido que seja assim, que fica até difícil. E às vezes eu fico até resistente, tipo, mano, para de me amar assim. Sim. Sabe? Tipo, não, gente, é demais. Moço, tem certeza? Você tem certeza que é isso que você quer? Entende? E é esse lugar de, cara, de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo de cor, certo? Mano, esse de tal maneira é a razão pela qual nós somos amados. De tal maneira, de medida tão obsessiva, absurda. Deus amou o mundo que ele deu o seu filho para morrer. Cala a boca. Não pode. Como assim, gente? Não, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa consciência de amor, a gente fala, Deus me ama, Deus é amor, Deus me ama, Deus é amor. Mano, para tudo. É um amor que foi provado com morte, amor até a morte. E é um amor que é gratuito. Cara, não, mano. Não, eu tenho que pagar algo por esse amor. Eu tenho que merecer esse amor. E é desse lugar que a gente tá falando, né? Eu não mereço, mas ele quer me entregar. Cara, que bonito. Que generoso. Cara, Deus é muito generoso. E a amada em Cantares, ela recebe esse amor, né? Ela se sente amada. E algo que eu achei muito interessante é porque a amada, ela erra, mas ela não se esconde como em Gênesis 3. Ela sabe para onde ela deve ir. Ela aprende. Ela se esconde sim, certo? Ela tem os BO dela, sim, certo? Então assim, mas na jornada ela vai amadurecendo e aprendendo. Ela não faz tudo certo. Mas é isso, em vez de se esconder no lugar de vergonha, ela busca a ajuda sobrenatural dele para sair do pecado, para sair da dor, para sair do coisa. E isso é lindo, né? Isso é Hebreus, certo? Correr com ousadia até o trono da graça. E nós precisamos compreender isso de uma forma progressiva, né? Porque nós não conseguimos nos santificar, nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos, né? Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos do nosso amado. E é nele, recebendo o amor dele, tendo a consciência que nós somos amados. Vem sobre identidade, né? Sobre entender esse lugar onde nós estamos e quem nós somos nele, não porque nós merecemos, mas porque ele nos ama. Então, ter a consciência do amor e receber. Eu acho que isso é um passo muito grande, assim, para caminhar com ele, né? Demais, demais. E olha que interessante, porque a gente fala de amor. Eu sei amar, todo mundo sabe amar, certo? Não é um negócio que você pensa duas vezes, como que eu amo. Mas, porque a gente sabe entregar um abraço para alguém, a gente sabe dar um presentinho, pegar 5 linguagens de amor, certo? Gary Chapman. Todo mundo sabe fazer um ato de serviço, servir um cafezinho, fazer alguma coisa. A gente nos é fácil demonstrações de amor. Sim. Seja qual for, tem diferentes. Tem gente que é mais fácil, certo? Demonstrar de um jeito ou de outro. Mas receber é um desafio para todos nós. Receber amor é muito desafiador, muito mesmo. Então, por exemplo, eu tô aqui essa semana com vocês e uma das virtudes ou uma das coisas importantes dentro da cultura Jocum é o serviço, é a generosidade, certo? Então, assim, alguém vem de manhã fazer café da manhã para minha pessoa. Cara, eu fico toda errada, tá? Eu fico toda errada. Alguém foi hoje, cara, limpar o meu banheiro. Mano, eu tô aqui há 2 dias, não tem por que alguém ir limpar meu banheiro. Mano, entrei onde eu tô hospedada, tá tudo cheirosinho, limpinho. Passaram, limparam, fizeram, sabe? Constantemente estão me perguntando se eu preciso. E assim, é um exercício pra mim
receber esse tipo de coisa e ser amada dessa forma. Demais. Então eu tô toda constrangida, tô toda torta. Sabe assim, já teve base que eu levei bronca de diretor de base, tá? Pra falar, não, gente, não precisa, deixa eu arrumo as coisas, tá tudo certo, precisa não. E tipo, Ana, se deixa amar. Porque é desafiador pra gente ser amado, sabe? E aí você olha, Deus, que é perfeito, Senhor Altíssimo, Criador de céus e terra, aquele que a orla da sua veste enche o templo, aquele que falou e dividiu as águas de cima, as águas de baixo. Você me entende? Aquele transcendente, né? Deus e que, tipo, mano, os milhares de anjos o servem. Sentado no trono. Esse daí, falei alto, desculpa. Esse daí olha pra mim e fala que você roubou o meu coração com apenas de um dos teus olhares. Cantares 4:9. Não. Entendeu? Vamos. Não dá. Não pode, é errado. Então, se já nos é difícil receber amor de outro ser humano, imagina dele. Então, eu entendo que essa conversa sobre amor, às vezes até pode parecer um pouco, amor. Sim. Não, cara, é muito importante conversar sobre isso, porque a gente não sabe receber amor. A gente não sabe como eu não mereço, como eu não entendo como funciona, Cara, o que acontece? A gente simplesmente refuta, a gente recusa o amor dele. Ou deseja pagar de alguma forma, ou deseja fazer algo para merecer, para retribuir, mas não tem como, né? É algo difícil para o ser humano receber esse amor justamente por conta desse Deus transcendente, esse Deus grande, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus maravilhoso. Nós ouvimos, né, sobre esse amor, sobre o sacrifício de Jesus, sobre esse amor sacrificial, e receber esse amor dele muitas das vezes é uma ofensa, né? E ofende a nossa mente. Ofende a nossa mente. Sim. E aí faz, muitas das vezes, ir para esse lugar de tentar pagar, de tentar fazer algo para retribuir esse amor, ou realmente não aceitar, porque você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu sou capaz de fazer, mas, na verdade, o Senhor sabe, sim, o que nós fazemos, o que nós fazemos hoje, o que ainda nós vamos fazer. Mas, mesmo assim, né, como você falou na aula, Ele nos olha com um olhar profético. Ele nos olha com uma noiva limpa, adornada, sem mancha. Então, esse olhar profético é um olhar que nos leva assim, Senhor, eu estou aqui, se é dessa forma que o Senhor deseja que eu caminhe, que se é dessa forma que nós vamos caminhar. Então, vamos, né? Você falando, bora! Bora! Eu acho legal porque cara, aquela visão. Se nós somos criados de um jeito que reforço positivo funciona, certo? Então, cara, eu tô com ele, eu não mereço, mas mesmo assim ele vem e ele me lava de amor, ele, mano, me deixa molhada, empapada de amor, sabe assim? Pingando de amor. Chega uma hora que eu não vou resistir mais. Entendeu? É como se eu estivesse falando pra ele, não, só um golinho. Me dá só um golinho. E ele assim, não, meu amor, abre a boquinha. Bora. É mais. Chega uma hora que eu não vou resistir mais. Sabe? E é isso que ele tá fazendo conosco. Ele tá vencendo cada uma das travas e das coisas que nossas experiências, que o pecado que jaz em nós, um pecado que jaz no mundo, levanta entre ele e eu. Levanta entre o verdadeiro amor e nós. Então, a ideia principal do livro de Cantares é que nada vai vencer esse amor. Nada. Nem sequer eu mesma.
Não tem como fugir desse amor. Então ele vai conquistar todos os desafios, tudo aquilo que impede o amor de crescer, de ser, de existir entre nós. Cara, isso é simplesmente fantástico. Sim. Porque o único que então eu tenho que fazer é dizer, eis-me aqui. Eu não tenho... E eu digo isso com todo cuidado e carinho. Eu não tenho que merecer. O que não quer dizer que eu vá pecar, que eu vá fazer qualquer coisa e viver de qualquer jeito. Mas é a graça, certo? É a graça, é um favor que é imerecido. É uma dádiva, um presente que eu não mereço. Mas essa é a natureza do presente. Presente que é presente, não precisa ser merecido. Eu decidi te dar algo, sabe? Então, quando eu olho para essa dinâmica, o que está acontecendo e o que eu acredito que é... Que eu acredito não, que a palavra fala que ele vai fazer com a igreja, é que cada vez mais a igreja vai ter consciência do amor dele, cada vez mais essas barreiras vão ser vencidas, cada vez mais a igreja vai viver a partir do lugar de amor. A partir do lugar de amor. A partir do lugar de amor. Dele por nós e de nós pelo mundo. Até o dia que ele voltar. Amém. E aí não vai ter mais dificuldade nenhuma. Nenhuma. Gostoso, né? E essa jornada dele de conhecer, né? Porque é a partir do conhecimento que ele se revela para nós, né? E as escrituras, elas vão nos apontar para isso, elas vão nos guiar, o Espírito Santo vai nos guiar a conhecer o Pai. Como Jesus falou, né? Eu vim para mostrar o Pai. E à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos deleitando nele, né? E tem essa parte de Cantares que fala sobre a leiteira, né? Como é? Liteira de Salomão. Liteira de Salomão, como ele se revela para a amada, assim, de uma forma maior, mais poderosa, uma forma de que eu sou uma liderança segura, confiável. Então, à medida que ele se revela a nós, que eu acredito que é isso que ele está fazendo com a igreja, né? Se revelando para a igreja responde esse amor. Responde essa revelação, responde esse olhar do noivo para a noiva. Eu posso confiar no meu noivo, eu posso caminhar, porque eu sei que não há outro maior do que ele, eu sei que não há outro que possa me conduzir de forma segura, é nele, só ele me ama, ninguém me ama como ele me ama. Então, o amor realmente é a base de todas as coisas. Se não for pelo amor, nós... Não vale de nada, né? Não vale de nada. Eu acho que e essa ideia está na narrativa bíblica, né? Não é só Cantares que fala desse amor desse jeito. Quando eu olho para o livro de Oséias e eu vejo Deus falando para o profeta se casar com uma prostituta que iria traí-lo, que iria largá-lo. Cara, fala que Oséias amou Gomer. A amou como marido. Sabe, ele se apaixonou por ela e ela o traiu. Eles tiveram filhos que vieram do amor um pelo outro. Mas a vida dela, enfim, as circunstâncias, ela vai embora de casa, ela sai, que é a realidade da igreja. É a realidade da humanidade, certo? Mas a esperança é que haverá um dia que esse amor vai vencer todos os obstáculos. E aí sem mancha e sem ruga. Não mais com o coração dividido, mas simplesmente, completamente apaixonados por Ele. Por quê? Porque provou e viu que o Senhor era bom. Por quê? Porque experimentou desse amor leal, como fala Salmos. Porque provou que nem, sei lá, Paulo fala em 1 Coríntios 13, desse amor que tudo suporta, de que tudo espera, de que tudo sofre, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que amo fácil. Eu gosto da galera fácil. Eu gosto das pessoas, eu gosto. E vou te falar que o Senhor me deu um puxão de orelha, porque qualquer coisa eu falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
E teve uma vez que eu tava na base, eu cresci em base, né? E aí eu tava na base e, pô, a gente tava uma época com 120 obreiros. E aí, mano, galera pra caramba, né? Galera pra caramba. E eu tava lá, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Senhor parou e eu só senti o Espírito Santo me perguntando: você ama quem você não conhece? Quão verdadeiro pode ser esse amor? Cara, eu parei, eu gelei. Eu gelei. Porque assim, eu amo como irmão em Cristo. Sim. Isso é real, isso é real. Mas será que eu amava essas pessoas a quem eu estava declarando esse amor? E infelizmente, tem muitas vezes que a gente fala para Deus: eu te amo, mas como você vai amar quem você não conhece? Será que esse amor, ele foi provado, foi testado? É um amor que cresceu? É um amor que vai suportar se vier tempestade, que estava chovendo lá fora, se vier tempestade, se vierem dias bons, sabe assim? Hoje em dia eu tô com uma agenda bem corrida, tá sendo uma loucuragem, eu tô viajando muito. E eu contei essa história pra vocês na sala de aula, certo? E eu vou contar pra você. Sinta-se amado, tá? Tipo, minha vida. E eu passei o ano inteiro viajando, de verdade. Então eu vou repetir, faz cara de interessante, tá? Tô repetindo a história. Ok, obrigada. E aí, cara, 10 dias em Floripa, 20 dias fora. 15 dias em Floripa, 18 fora. 5 dias em Floripa, 30 fora. Então assim, passei mais tempo fora de casa do que dentro. E tava chegando meu aniversário. E eu fiquei super insegura. Será que eu consigo comemorar? Será que alguém vai querer comemorar comigo? Será que eu ainda tenho amigos? Será que alguém me ama? Alguém me quer? E tipo, eu fiquei insegura, real. E eu mandei isso, eu não contei pra vocês. Eu criei uma lista, porque essa é a minha pessoa. Eu criei uma lista de transmissão no WhatsApp e mandei um Google Forms pros meus amigos para ver quem ia poder vir, se poderiam ver, com 2 datas diferentes para eles escolherem. Para minha surpresa, 98% responderam. Tipo, galera veio em massa. Teve tanta gente que eu não pude comemorar todo mundo no mesmo dia, porque o pessoal ficou bravo porque não tava. Então eu tive que fazer 2 comemorações. Eu sou muito amada, muito obrigada. Fala pra mim que eu não sou amada hoje. Eu vou olhar pra tua cara e vou falar: mentira do inferno. Afasta-te de mim, Satanás. Você entende? Por quê? Cara, o amor foi provado e testado. Eu fui abraçada de um jeito que eu não esperava. Por quê? Eu não tava merecendo amor. Eu não tava sendo presente. Eu não tava lá com todo mundo. Eu não tava sendo aquela amiga junto. E isso me fez questionar o amor. E muitas vezes é isso que acontece conosco, o nosso relacionamento com o Senhor. A gente não para perguntar se Ele tá aí. Não para ter aquela comunhão com Ele, para recriar os laços, para ir mais profundo. Mas do jeito que os meus amigos me surpreenderam, imagina o quanto mais o Pai de amor não vai te abraçar. Imagina, é muito filho pródigo. Ele tá como? Esperando no portão voltar para casa. Isso não fala só de pecado. Isso fala a gente voltar para Ele em todas essas situações. Imagina se meus amigos, que são lindos, maravilhosos, mas humanos e falhos, me abraçaram desse jeito, quanto mais o Pai. Só que aí eu faço besteira, o que eu faço? Me escondo dele. Não, deixa eu fazer um jejumzinho primeiro. Me consertar. Deixa eu me consertar e aí eu volto pra ele. Ou aí eu oro. Não, a gente acha que tem que pagar penitência pra estar com o Senhor. E isso não é cuspir na cara da graça. É abraçar o presente da graça. De que eu posso chegar pra Ele quando eu tô podre, quando eu tô destruída, quando eu tô toda errada. E Ele vai ser quem vai me purificar através da palavra dEle. Ele vai ser quem vai me dar da beleza dEle. Ele que vai trocar o choro da noite pela alegria da manhã. Só se eu chegar perto dEle.
Como que eu vou me consertar sozinha, meu Deus? Loucura. E é como o texto fala, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Sim. E teve uma época que eu fiquei muito chateada com esse texto, porque eu falei assim, como que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza? Como que quando estou fraco, aí estou forte? Então é um paradoxo, é algo que quando isso não é provado, quando nós não vivemos essa experiência com Cristo, né? É difícil compreender que na minha fraqueza, é difícil aceitar a graça. E eu acredito que ser fraco já é difícil. Quem aceitar... gosta de ser fraco? Cara, ninguém. E aí é entender que tentar fazer coisas para que a gente consiga vencer isso, ou que transforme, que de um passe de mágica as coisas mudem, não tem como. Somente depois assim que eu compreendi, que o Senhor me revelou, assim, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu vou entregar tudo e eu já fiz de tudo, eu já orei, eu já li a Bíblia, eu escuto louvor 24 horas e nada muda. Não tem mais nada que eu possa fazer. E aí depois que eu entreguei tudo isso, o Senhor falou assim, agora sim eu posso te salvar. Agora você precisa de um salvador. Agora você compreende que você precisa de um salvador. É bem isso, é bem isso. E aí tudo fica mais leve. Porque a gente não foi criado para salvar a nós mesmos. Nós não fomos criados para ser Deus. Nós não fomos criados para ser o Cristo, o Messias, o Salvador. Nós fomos criados para sermos filhos. E filho não salva. O papel adequado de um filho não é salvar os pais. Infelizmente, para muitos de nós, talvez as nossas experiências terrenas tenham sido isso. De ter que ser a pessoa forte, de ter a pessoa que segura as pontas, certo? E, cara, glória a Deus que o Senhor te capacitou para estar nesse lugar. Só que com Ele quer restaurar as coisas aos papéis reais. Aos papéis, eu vou dizer, vou ser usada, aos papéis corretos. Não é pra gente dar conta. Não é pra gente ter o papel do adulto do rolê. Não é, eu sou a filha. E como filha, eu olho pro meu pai para aprender, para ser alimentada, para ter dinheiro, para ter recursos, para ter vida, para ter perspectiva. Olha que interessante, a psicologia diz que a voz e a reafirmação da figura paterna é uma das mais importantes durante a formação da identidade da criança. É com a voz paterna que é determinado quem você é ou deixa de ser. Nossa. Olha que pesado isso. Então, quando a voz paterna é ausente, ou talvez, às vezes você até teve um pai, mas talvez ele não foi tão vocal, talvez ele não soube, porque assim, nossos pais nos deram daquilo que eles tinham. Deus os abençoe, sabe assim? Bora lá. E às vezes não foi o que você precisou. Cara, isso gerou um buraco, um rombo enorme em 99,9% de nós. Porque ninguém nunca vai ser como o Senhor, como pai. Entende? Tipo, até o melhor pai desse mundo nunca vai se comparar à paternidade de Deus. E olha que incrível, quando nós olhamos para a narrativa bíblica, como nós vemos Deus vindo com essa voz de sentido, vindo com essa voz paterna para trazer identidade. E quando eu olho para a narrativa de Cantares, beleza, eu vou tirar a voz de pai e vou colocar a voz de noivo, certo? Para não cruzar como fala? Os exemplos. Metáforas. Obrigada. E aí o que acontece? A voz do noivo veio sobre a vida da noiva e ele começa a reafirmar quem ela é. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8. Sabe assim? Ele joga, não elogio vazio, mas voz de sentido sobre ela. Porque o lugar que nós encontramos sentido para a nossa vida e quem nós somos é nele. É nele, é a voz dele que define quem eu sou e quem eu deixo de ser. E isso é algo chocante. Quando a gente olha para Cantares, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é ver a mudança do tipo de voz dela, da fala dela.
onde ela começa meio que insegura, meio que sem saber o que tá acontecendo, meio perdida mesmo, sabe? E aí você vai vendo nos últimos capítulos ela ensinando outros, sabe assim, ela mostrando para outros como é, ela falando de Deus como, sabe, do amado. Ah, não, ele é, e isso, e ele faz aquilo, e cara, é fantástico. Você vê como ela vai virando de uma menina insegura, de como assim ele me ama? Tipo, ele me ama sim. E é o seguinte, deixa eu te contar o que tá acontecendo. Cara, isso é sensacional. É sensacional. E essa é a ideia do que Deus tem pra mim e pra você. Do que Deus tem pra nós, como igreja. Que a gente tenha tanta certeza do amor dele, que a gente corra pelas ruas falando do amado das nossas almas e convidando a outros para esse amor. Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. E eu acho que é legal a gente falar também sobre as estações, né? Porque o momento que nós conhecemos a Deus, a gente vem com esse amor avassalador, aquele relacionamento assim, sabe? Forte. Mas vai ter estações nas nossas vidas que nós não vamos, talvez, conseguir discernir a voz, nós não vamos, o nosso amado não parece não estar perto, porque a gente não está sentindo aquilo, e muitas das vezes nós vamos ser provados, nós vamos passar pelo sofrimento, nós vamos passar por situações difíceis, mas é compreender que essa é uma jornada que Deus nos leva a caminhar, e Ele está presente em todas as situações, porque no momento que eu passo pelo sofrimento, no momento que eu passo pela dificuldade, e eu permaneço, eu sei, o Senhor está comigo, e todas as outras coisas são como nada, sabe? Todas as minhas expectativas em pessoas, em bens, naquilo que eu idealizo se tornam nada, porque eu já tô, é como se estivesse ali no fundo do poço. E ali escutar a voz do noivo e ser salva por Deus nos leva a amadurecer e saber, eu só preciso dele. É muito interessante isso, né? O entender que a vida cristã não é uma escadinha de sucesso. Não, literalmente não. Cara, eu já passei por mais perrengue depois que eu comecei a amar Jesus do que antes. Se você fala, tá certo isso aqui, produção? Olá, alguém fala aqui que tá rolando? E não é porque, a gente não tá falando de consequência de pecado, a gente não tá falando de, tipo, más escolhas, más decisões, que isso também existe. Mas desse lugar de o exemplo das estações da vida, certo? Então, uma árvore, uma planta, uma fruta para crescer precisa de sua primavera, seu verão, seu outono e seu inverno. Sem os diferentes períodos, não tem como frutificar. Então, no período de inverno, vai ser o período onde as raízes das árvores, das plantas, elas são aprofundadas porque ela está tentando encontrar água. Ela está indo cada vez mais fundo no solo em busca de nutrientes, porque não tem mais o sol para fazer fotossíntese, não tem mais aqueles raios de luz que vão alimentá-la. Então o que ela precisa? Ela precisa ir profundo na terra. Então ela não está crescendo para cima, mas ela está crescendo para baixo. Isso é profundo, isso é importante, isso é válido. E é isso que a gente vive também no nosso relacionamento com Deus, né? Tem vezes onde Ele se esconde, ou a presença manifesta dele não é tão clara, tão perceptível quando em outros momentos. Para quê? Para que as nossas raízes o procurem, para que a gente seja mais sólido nele, para que a gente vá mais profundo, porque o Senhor não quer uma noiva insegura, Ele não quer uma noiva rasa, Ele não quer uma noiva que com qualquer ventinho de dúvida a raiz caia. Ele não quer que seja uma árvore, sabe quando dá aquele vendaval e você vê arvorezinha pequena que, tipo, caída e com as raízes tudo pra cima, porque era tudo raiz curtinha? Árvores frondosas. Carvalho de justiça. Sabe? Ou Salmos 1, sabe? Com uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no seu tempo certo, ela sempre frutifica. Então é isso que o Senhor está querendo conduzir ou gerar em nós quando Ele nos permite passar por perrengue, por provação. Oi, crente, você sabia que você ia passar por problema? Eu achei que era de glória em glória. Mas como que a glória é gerada?
Pela tribulação. O peso de glória é gerado através da tribulação. Paulo explica. Mano, lê Gálatas. Cara, lê Romanos. Você entende? Então eu acho que infelizmente nós, igreja ocidental, a gente deu uma puladinha em alguns capítulos da Bíblia porque a gente não gostou, sabe? Falava de sofrimento e tipo, não, deixa eu sou rei sacerdote. Sabe assim? E quando eu leio a narrativa bíblica por inteiro, eu vejo Jó, eu vejo Abraão, eu vejo o povo de Israel vagando décadas no meio de um deserto. Eu vejo, sabe? Eu vejo Davi perdendo seu primeiro filho com Betseba. Eu vejo, sabe assim, mortes acontecendo. Eu vejo luto, eu vejo alegrias e vitórias. Mas para ter vitória tem que ter guerra. Sabe assim, para ter vida tem que ter morte. Infelizmente. Então, é bondade do Senhor nos ajudar a passar por essas situações, essas estações, para que a gente cresça. E ver o Senhor em todas essas estações, Sim. né? E ser gratos a partir daquilo que Ele já derramou, do conhecimento que Ele já nos deu, daquilo que Ele já nos revelou. Nos faz ter uma postura de, se eu não sentir, Ele ainda é digno. Se eu não o perceber aqui, Ele ainda é digno, né? Do meu louvor, da minha adoração. Então, louvar também, como Romanos 12, né? Com a razão, né? Trazer esses sacrifícios de louvor, né? De que talvez eu vou estar batido, talvez eu vou estar passando pelo perrengue, pelo sofrimento, mas ainda assim eu vou entregar o meu melhor para o Senhor. Que talvez seja para outra pessoa algo pequeno, né? Mas é o melhor e é aquilo que o Senhor Ele recebe, é aquilo que Ele faz de forma graciosa e maravilhosa, nos conduzir nesse processo, nessa jornada. É muito precioso. Isso é muito especial, né? Ele é o líder perfeito. Isso não é só uma frase. Ele nos criou. Ele sabe exatamente que botõezinhos apertar para cada um de nós. Ele sabe exatamente que temperinho ele usou na criação de cada um de nós. Então, para esse bolo sair gostoso, sabe assim, que temperatura, que tipo de forma, que analogia boba, mas assim, ele sabe nos conduzir. Ele é um excelente cozinheiro. Não, mas assim, ele sabe que receitinha ele usou e o que é necessário. Tem gente que vai precisar ficar deixando a massa esperando. Ai, que ódio. A espera é uma escola. Sim. Sabe? Às vezes, ele vai nos fazer crescer muito rápido, fazer muita coisa muito rápido. Isso também é uma escola, prove o Senhor. Então, é muito interessante até mesmo observar como ele é o amado para cada um. Porque ele é o amado da noiva, certo? Só que o jeito que ele demonstra e ele conduz essa noiva, em específico as pessoas, cada pessoa é diferente. E isso é tão especial, saber que Deus me ama tanto que Ele criou uma jornada feita à medida para mim, com os desafios específicos para mim, com os tempos de descanso, de arrego, sabe assim, que eu preciso, com as pessoas idôneas para fazerem parte da minha jornada, específico para mim. E Paulo chama isso da corrida que nos foi proposta. Olha que lindo! Porque a meta é a mesma para todo mundo, a estatura do varão perfeito. Mas como nós vamos chegar lá, a trilha que cada um vai pegar é totalmente diferente. Cara, a minha é diferente da sua. Diferente da sua. E é o mesmo Deus e a mesma jornada, ou pelo menos o mesmo fim de jornada, que é Ele, em uníssono, clamando com o Espírito, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que lindo, Que né? lindo, que lindo. Eu amo Deus. Ai, Deus é lindo. E essa esperança, essa expectativa, essa compreensão
de quem Ele é, do que Ele faz, da forma como Ele nos conduz, desse Deus específico, desse Deus que Ele vê as nossas fraquezas, que Ele sabe o que nós precisamos, qual o tempero que a gente precisa, né? Qual o ingrediente que a gente precisa, qual é o perrengue que a gente precisa passar. Compreender isso faz aceitarmos o convite dele. Porque, como você falou, né? Ele vai nos fazer convite, vai fazer esse convite para amada, levanta-te. E às vezes olhar para aquilo que ele está nos convidando, propondo. Fica assim, eu não vou dar conta. Será que eu vou? Sim. Cara, eu penso no povo no deserto, sabe? Saindo de Egito e indo pro deserto. Mas para onde? Não. A gente vai voltar para a terra dos seus ancestrais. A gente está aqui há 3 séculos. Como assim, voltar para onde? Com o quê? Não, para cultuar ao Senhor no deserto. Eu não sei se eu teria ido. Não, sinceramente, eu não sei se eu teria ido. Abraão, saindo lá de Ur dos Caldeus, do nada. Saindo de perto da sua família. Sai da tua parentela para a terra que te mostrarei. Vai andando, quando chegar que eu te aviso. Quando chegar eu te aviso. Crise existencial. No caminho eu te conto, vamos no caminho. Não é no caminho, é quando você chegar eu te mostrarei. Nossa. Entende? É pior ainda. Sabe? Os reis magos, seguindo a estrela, eles sabiam que haveria eles entenderam que haveria algo importante acontecendo, que algo cósmico estava sendo gerado. E aí eles simplesmente seguiram por cartografia uma estrela, como fazem os navios antigamente. Seguiam e foram até Belém. Tipo, aonde uma coisa dessa? Você entende? Só que aí o Senhor pede pra gente hoje em dia. Não tô nem falando missões, tá? O Senhor pede um que a gente não entende, que sai do nosso plano, que sai do nosso controle. Crise existencial. Acabou. Gente, a gente é muito humana, a gente é muito Nutella. Olha, te falar. Isso é falta de estar... E eu tô falando de mim, tá? Eu aponto pra frente, mas tem 3 vindo pra mim. Então, assim, é falta de conhecimento do amor. É falta de estarmos arraigados e alicerçados no amor. Porque quando eu amo, bora. Sabe? Se a minha melhor amiga chegar e falar pra mim, Ana, vamos ali comigo rapidinho? Bora. Sim. Ali onde? Não sei. Às vezes é que ela me chamou. E eu confio nela. Sim. Então eu vou com ela. Sabe assim, se meu irmão chegar pra mim e falar, vem comigo, eu vou. Ou fica aí, eu espero. Eu não duvido dele. Eu não questiono. Só que o Senhor fala, espera aí. Não. Quanto tempo? Por quê? Aonde? Até quando? E 3 sinais. E... Caraca, mano. Isso é falta de conhecimento do amor. De conhecimento do amor, de estarmos arraigados e alicerçados no amor. E isso que veio muito forte pra mim, né? De, Senhor, me ajuda a me aprofundar, sabe? Amém. Conhecer esse amor, compreender esse amor que o Senhor tem de uma forma absurda, grande, que eu não consigo compreender. E é isso que falta em mim, tipo assim, conhecer esse amor, amar mais o Senhor, que é o primeiro mandamento, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu lembro que bem no começo que o Senhor me chamou para a missão, o Senhor me fez uma pergunta que doeu muito meu coração, assim, né? Que se os meus pais morressem ou acontecesse algo enquanto eu estava na missão, se eu continuaria. E naquela época eu tinha certeza que eu não continuaria, porque eu não amava o Senhor de todo o coração. Ele não era, ele não estava sentado no trono do meu coração. Pesado. E
E aí essa jornada de Senhor, então me ajuda a te amar. Sabe? E o Senhor nos conhece, o Senhor sabe em que situação nós estamos, quanto Ele já derramou de revelação, né? Porque quem tem luz tem responsabilidade, mas o Senhor compreende as estações que nós passamos e Ele vai nos conduzindo a esse lugar de amá-lo sobre todas as coisas. Demais. Então, é descansar, é o Senhor que está me conduzindo. Eu ainda não amo, eu ainda preciso amar mais, eu preciso provar e confiar mais, que quando Ele me chamar, eu falo assim, eu vou, não preciso perguntar para onde, eu não preciso me preocupar se o Senhor vai prover, se eu vai ter todas as coisas necessárias, ou se vai estar determinadas pessoas comigo, mas é o Senhor que está me convidando. Amém. E Ele é um líder confiável, Ele é um Deus presente, Ele me convida à parceria, Ele vai estar comigo, então eu vou, bora! Bora! Eu acho legal porque não tem como eu gerar amor. Vem em mim, amor! Sabe assim, tipo, amo mais! Não! O amor é algo que surge com escolhas, com tempo, com dinâmica, sabe? Tem toda uma dança para o amor crescer e surgir. Então, eu acho que uma coisa linda é que o Senhor, Ele se dá o trabalho de que haja essa dinâmica. Ele nos procura, Ele nos busca, Ele gera o amor em nós. Então, a gente pode fazer a oração de Paulo como nossa. Nos mostrar o quão alto, quão largo, quão comprido e quão profundo é esse amor. Sabe? Porque quanto mais eu descubro o amor dele, mais eu me apaixono. Então, como amar mais o Senhor? Descobrindo mais sobre Ele, porque Ele é apaixonante. Então, quanto eu mais olho para Ele, mais eu vou me apaixonar. E essa é a mensagem de Cantares. Contemplar o Senhor, né? Olhar para a beleza de Cristo, ser fascinado por quem Ele é. E à medida que nós nos aproximamos do trono da graça, com ousadia, mesmo não estando prontos, mesmo sabendo que nós somos falhos, nós vamos errar, mesmo sabendo que nesse processo nós vamos deixar que outros ídolos venham para o nosso coração, né? É saber que o Senhor, Ele dá conta de nós. Então, o nosso coração está sobre Ele, as nossas expectativas estão nele. E deixar Ele nos conduzir. Deixar Ele nos conduzir, isso é incrível, assim, incrível. E, assim, a minha oração mesmo, assim, é que a igreja, todas as pessoas, né, que já conheceram o Senhor, possam se aprofundar, sabe? Conhecê-lo de verdade, porque a visão que nós temos de Deus ainda não é uma visão total, né? Como você falou, quando a gente chegar lá na eternidade, a gente ainda vai conhecer mais e mais e mais sobre essa beleza, sobre esse amor. Não dá pra gente, eu já entendo, eu já compreendo, eu já sei como é. E a gente nunca vai cansar de falar sobre amor. Não. Nunca vai ser suficiente. Porque à medida que a gente caminha, à medida que nós aceitamos, na medida que a gente se deixa ser conduzido, nós vamos compreendendo cada dia mais esse amor. Amém. Amém. Ana, muito obrigada. É um prazer enorme. Estou me sentindo a Gabi, tem um podcast da nossa mesa. E muito obrigada mesmo pela sua vulnerabilidade, por esse tempo muito precioso de nos mostrar mesmo, sabe? Tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Amém. E você deixar transbordar. Eu consigo sentir o transbordar do amor de Deus. Que bom, essa é a ideia. Obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada pela oportunidade de me receber aqui. Muito gostoso. Obrigada pela conversa. Obrigada a você também de casa. Eu espero que você seja edificado, que você escute mais sobre esse amor de Deus. Curta, comente, compartilha e que Deus abençoe.